Você está preparado para uma história que vai tocar sua alma? Então sente-se com calma e fique até o fim, porque essa você não vai querer perder. Um agricultor pobre salvou uma milionária de um SUV fora de controle, e ela se apaixonou por ele. A sinuosa estrada da montanha serpenteava ao longo da borda da Cordilheira dos Apalaches, dourada pelos tons dourados do final do outono. Um lado se agarrava a penhascos imponentes de pedra e pinheiros, o outro descia para um vale de tirar o fôlego imortal que se estendia por quilômetros sem guardrails para impedir um deslize fatal. Clara Westwood segurava o volante de couro de seu Range Rover prateado, com um fone de ouvido Bluetooth em uma orelha e os olhos alternando entre a estrada sinuosa e o GPS brilhante no painel. A voz em seu ouvido cantarolava com urgência. Clara, os compradores de Paris acabaram de antecipar a ligação em 1 hora. Você pode entrar no Zoom assim que voltar? Sua assistente falou rapidamente. Sim, sim, eu cuido disso. Apenas mantenha todos calmos, Clara respondeu sem fôlego, tentando manter o foco em meio ao caos de administrar um império de joias de luxo. Então aconteceu. Um lampejo de pelo, um borrão na estrada, um veado saiu correndo da floresta pulando em seu caminho. Clara engasgou, virou o volante para a esquerda. Os pneus guincharam. O SUV derrapou, girou violentamente e começou a deslizar lateralmente em direção à beira da estrada. Não, não, por favor, meu Deus, ela gritou, com o coração batendo forte no peito. Clara, o que está acontecendo? Clara? A voz da assistente gritava no fone de ouvido, mas ela não conseguia mais responder. Os pneus traseiros do carro não encontraram aderência. O veículo inclinou-se em direção ao abismo. A 90 metros de distância, Ethan Miller acabara de amarrar um feixe de troncos de pinheiro à sua velha caminhonete Ford. Ele estava voltando para o vale para consertar o telhado da cabana da Sra. Dempsey antes que a geada da noite chegasse. Ao ouvir o guincho, ele se virou e viu o SUV deslizar, com as rodas meio fora da estrada. Sem pensar duas vezes, ele pegou a viga mais longa da parte de trás da caminhonete, com os músculos salientes sob a camisa de flanela, e correu pela estrada de cascalho. No momento em que o SUV mergulhou em direção ao vazio, ele enfiou a madeira sob o eixo dianteiro, prendendo-a contra uma pedra na encosta interna. O impacto o jogou para o lado, mas o carro parou, balançando, mas estável. Dentro do carro, Clara havia desmaiado. Sua última imagem antes da escuridão foi o rosto de um homem, pele aquecida pelo sol, olhos castanhos firmes, sob um boné de cabelo castanho despenteado, a calma profunda na tempestade de seu pânico. Ethan abriu a porta com força. Ei, ei, você pode me ouvir? Disse ele, ajoelhando-se ao lado dela. Ele verificou seu pulso, examinou suas pupilas, um corte superficial acima da sobrancelha, um ombro machucado, nada quebrado, mas ela estava inconsciente. Sua respiração era rápida e superficial. Ele olhou para o horizonte. O sol estava se pondo rapidamente. O hospital mais próximo ficava a horas de distância e as estradas ali em cima logo ficariam perigosas no escuro. Não havia tempo. Ele gentilmente a pegou nos braços, carregou-a até sua caminhonete e a deitou no banco do passageiro, enrolando-a em um cobertor. Então ele dirigiu para casa. Sua cabana ficava na beira de uma clareira, cercada por pinheiros sussurrantes. A fumaça saía da chaminé. Ele a carregou para dentro, passando pela varanda de madeira rangente, até uma sala de estar cheia de móveis entalhados à mão e com o cheiro de cedro rachado, resina e terra distante. Ethan a colocou no sofá velho perto da lareira. Ele atiçou as chamas e acrescentou mais lenha. Trouxe uma bacia com água morna, limpou o ferimento dela e colocou uma caneca fumegante de chá de hortelã-pimenta na mesa ao lado dela. Enquanto o fogo crepitava e as sombras dançavam, ele ajustou o dimmer das lâmpadas, diminuindo a luz para um brilho dourado. Ele sentou-se ao lado dela por um momento, observando a tensão em seu rosto diminuir lentamente, sua respiração ficando mais estável. Você está segura aqui. Ninguém vai machucá-la, ele sussurrou, e se afastou para lhe dar espaço. Lá fora, a noite cobria a floresta. Lá dentro, a cabana zumbia com uma vida tranquila. O estalo da lenha, o rangido das vigas do telhado
telhado, o cacarejar distante das galinhas se acomodando no galinheiro, Ethan movia-se por tudo isso com graça silenciosa, preparando-lhe uma sopa com legumes de sua horta, mantendo a casa aquecida, as luzes suaves. Enquanto Clara estava inconsciente, o ritmo da casa a embalava como uma canção de ninar. Seus lábios se moveram uma vez, então seus dedos se curvaram levemente ao redor da borda do cobertor e, pela primeira vez em muito tempo, seus sonhos estavam tranquilos. A luz da manhã se filtrava pelas ripas de pinho da cabana, projetando longas barras douradas no chão de madeira. Clara se mexeu sob o cobertor de lã grosso, piscando para o teto desconhecido. Seu corpo doía, seu ombro latejava e sua boca estava seca. Ela se sentou lentamente, o cobertor escorregando, revelando o interior simples, mas arrumado do quarto. O cheiro de madeira de pinho e fumaça impregnava tudo. Ela franziu o nariz. Este lugar cheira a depósito de madeira, murmurou baixinho. Seus olhos se voltaram para os móveis rústicos, a lareira ainda brilhando com as últimas brasas do fogo da noite anterior e a ausência de qualquer comodidade moderna. Com um sobressalto, ela pegou o celular. A tela piscou e ganhou vida, sem barras, sem sinal, sem Wi-Fi, sem conexão. Ela pressionou rediscar, nada. Frustrada, ela gritou: "Alô? Tem alguém aí?" Alguns segundos depois, a porta rangeu e Ethan entrou, enxugando as mãos em uma toalha. Ele já estava vestido com jeans, botas e uma camisa de flanela, o cabelo despenteado pelo vento. Clara gritou: "Preciso ligar para alguém. Minha equipe está me procurando." O tom de Ethan era calmo, imperturbável. "Não há sinal aqui, mas o médico chegará em algumas horas. Ele pode levá-la à cidade se você quiser." Ela exalou profundamente, sentindo o pânico subir pela espinha. Seu mundo, reuniões, entrevistas, pedidos, linhas de produção, parecia estar a galáxias de distância daquela caixa de madeira na floresta. "Ótimo", ela murmurou. "Simplesmente perfeito." O café da manhã já estava servido na mesa: pão fresco, ovos mexidos, um pote de compota de maçã e uma jarra do que parecia ser suco de maçã caseiro. Clara olhou para tudo com desconfiança. "Normalmente começo meu dia com um café com leite de aveia e um smoothie verde", disse ela, mais para si mesma. Mas a fome lhe devorava o estômago e o cheiro do pão quente se mostrou mais forte do que seu orgulho. Ela pegou um pedaço e mastigou silenciosamente. Ethan não disse nada. Simplesmente puxou uma cadeira ao lado dela e cuidadosamente colocou uma toalha macia atrás de suas costas como almofada. Ela ficou surpresa, sem saber como reagir. "Não sou inválida", disse ela com rigidez. "Eu sei", ele respondeu gentilmente, "mas seus ombros estão machucados." O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, apenas diferente. Ethan levantou-se e saiu com uma caixa de madeira, deixando Clara sozinha. Ela vagou até a porta da frente e lentamente a abriu. O exterior estava banhado por uma luz dourada e uma brisa trazia o cheiro forte de pinheiro e terra. Galinhas cacarejavam à distância e, do galpão atrás da cabana, começou o barulho rítmico de ferramentas. Ela seguiu o som. Ethan estava trabalhando em um pequeno galpão ao ar livre, cinzelando um pedaço de madeira. Ele se movia com uma graça lenta e metódica, cada movimento intencional, seus olhos focados, mas tranquilos. Clara se inclinou contra a moldura da porta, com os braços cruzados, observando. "Você faz isso todos os dias?" ela perguntou. Ethan olhou para cima com um pequeno sorriso. "Na maioria dos dias o vento tenta arrancar os telhados daqui se você deixar. Tenho que manter tudo em ordem." Ela inclinou a cabeça, observando a maneira como ele media, cortava e lixava com tanta precisão. "Como você sabe onde cortar?" perguntou ela, incapaz de esconder a curiosidade em sua voz. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo veio da madeira. "Você escuta, a madeira fala, se você deixar." Clara piscou, a simplicidade e a beleza da resposta a pegando de surpresa. Havia algo quase poético em suas palavras, na maneira como seus dedos se moviam com tanto cuidado, sem força. Pela primeira vez desde que chegara, o nó em seu peito se soltou. Ela se sentou nos degraus do lado de fora do galpão, observando o sol se
vapor no céu, pintando as árvores em tons de cobre e fogo, o cheiro de serragem se misturava ao ar da noite, o som do cinzel contra a madeira era constante, calmante, como um batimento cardíaco fora do seu próprio corpo, e naquele momento de silêncio, ela percebeu que não queria olhar para o celular, não precisava de barulho, apenas observava o homem com serragem no cabelo e calos nas mãos, esculpindo algo bonito a partir do silêncio. A chuva havia começado algum tempo antes do amanhecer, suave no início, depois se transformando em uma chuva torrencial que batia contra o telhado de zinco da cabana. Clara se mexeu debaixo do cobertor, grogue e desorientada, até que o som da porta da frente se abrindo a acordou completamente. A voz de Ethan se seguiu. O médico está aqui. Poucos minutos depois, um homem mais velho com uma capa de chuva pesada entrou no brilho quente da cabana, carregando uma maleta médica surrada. Ele era gentil, eficiente e, após um rápido exame, garantiu a Clara que nada estava quebrado, apenas alguns hematomas e um leve choque. Clara ouviu sem muito interesse até ouvir o verdadeiro golpe. A estrada desapareceu, disse o médico enquanto arrumava suas coisas. Deslizamento de terra a cerca de 3 quilômetros sem saída até que seja limpo. Provavelmente mais 1 ou 2 dias. Clara sentou-se ereta. Você está brincando, ele balançou a cabeça. Desculpe, senhorita. Westwood, você está presa aqui. Ao sair, Ethan virou-se para ela com uma toalha na mão. Você deve descansar. Vou preparar um chá. Isso é ridículo, Clara retrucou, empurrando o cobertor e levantando-se muito rapidamente, cambaleando. Você tem ideia de quem eu sou? Ethan não se abalou. Ele não sorriu. Ele apenas olhou para ela com a mesma calma tranquila. Você é alguém que quase morreu ontem, disse ele suavemente. Isso é o suficiente para mim. Clara abriu a boca para responder, mas parou. Algo na maneira como ele disse isso a desarmou. Ela se sentou novamente, frustrada, mas não com ele, com ela mesma, com o mundo, com o absurdo de estar isolada de tudo que lhe era familiar. As horas passaram em um ritmo estranho. A chuva continuava caindo, constante e cinzenta. Clara sentou-se encolhida na poltrona perto da janela, bebendo o chá de hortelã que Ethan havia feito. Estava surpreendentemente bom. Do outro lado da sala, Ethan trabalhava em uma mesa de madeira, esculpindo com concentração gentil. Ela observava enquanto ele alisava o encosto de uma cadeira de balanço, removendo as lascas com a lateral da mão. Suas sobrancelhas franziam levemente quando ele se concentrava, e suas mãos grandes e calejadas moviam-se com uma graça que desafiava sua aspereza. Para quem é isso? Ela finalmente perguntou. Ethan não ergueu os olhos. A senhora Caldwell mora a 800 metros da trilha. Sua cadeira velha quebrou no inverno passado. Você está fazendo uma nova para ela? Prometi que faria, disse Clara, abraçando a caneca. Você faz isso com frequência? Marcenaria, disse ele, parando para olhar para ela. É o que eu sei fazer. É um trabalho honesto. Mantém as mãos ocupadas e a mente mais tranquila. Ela sorriu levemente. Algo suave floresceu em seu peito. Fazia muito tempo que ela não via alguém fazer algo apenas porque se importava. Não por um salário, não por reconhecimento, apenas porque sim. Mais tarde, enquanto caminhava descalça pela cabana, ela parou para encontrar um par de meias grossas de lã cuidadosamente dobradas em cima do banquinho ao lado de sua bolsa. Uma pequena etiqueta estava presa na parte superior com uma caligrafia irregular. Elas são quentes e macias, como uma boa companhia. Clara ficou olhando para elas por um longo momento. Ela calçou as meias, seus dedos frios afundando no calor macio, e algo em seu coração se abriu. Naquela noite, enquanto Ethan mexia o ensopado em uma panela de ferro fundido, Clara se viu contando a ele sobre sua mãe, sobre como ela costumava trabalhar em uma pequena bancada nos fundos de sua loja em Chicago, curvada sobre prata e pedras preciosas, as mãos sempre cobertas de pó fino. Ela tinha uma calma, disse Clara, com os olhos distantes. Ela não falava muito, mas quando segurava algo que estava fazendo, você podia sentir o cuidado em cada toque. Ethan mexeu a panela, acenando com a cabeça.
Parece uma boa mulher, ela era, sussurrou Clara. Ela me ensinou tudo o que sei sobre design, mas em algum momento me perdi em marcas, prazos e comunicados à imprensa. Ethan serviu o jantar, um simples ensopado de legumes com biscoitos, e eles comeram em silêncio. A tempestade lá fora diminuiu para um sussurro. Enquanto lavava as tigelas, ele disse: "A madeira é como uma história. Você esculpe, ela se revela." Clara riu pela primeira vez desde o acidente. "Eu desenho joias há 15 anos, mas esqueci como sentir a beleza. Eu só via o resultado, os resultados." Ele não respondeu, apenas sorriu lentamente. Mais tarde, enrolada sob o cobertor de lã, Clara olhou para o teto, o cheiro de pinho e fumaça a acalmando ainda mais. Lá fora, a chuva finalmente havia parado. Lá dentro estava quente, silencioso e seguro e, pela primeira vez em anos, ela adormeceu sem pensar na reunião da manhã seguinte. A manhã seguinte recebeu Clara com a luz dourada do sol entrando pelas janelas de madeira, projetando listras quentes sobre a colcha tecida à mão que a envolvia. O chilrear dos pássaros se filtrava através dos pinheiros altos, misturando-se com o suave farfalhar das folhas e o canto distante de um galo. Por um momento, ela ficou imóvel, desorientada pela ausência de alarmes, e-mails e trânsito. Não havia paredes de vidro nem teleconferências à espera, apenas o cheiro da fumaça da lenha e o crepitar rítmico da lareira no andar de baixo. Ela saiu da cama e caminhou descalça até a pequena varanda, vestindo uma das camisas de flanela de Ethan, que ficava folgada em seu corpo. O piso rangia sob seus passos enquanto ela entrava no ar da manhã. À sua frente o mundo se estendia em serena simplicidade, colinas verdes onduladas, um modesto canteiro de jardim e, além dele, Ethan, ajoelhado na terra, arrancando ervas daninhas com calma e precisão. Clara ficou observando-o por alguns momentos com os braços cruzados sobre o peito. Então, quase timidamente, ela desceu os degraus e atravessou a grama orvalhada. "Posso ajudar", disse ela, surpreendendo tanto a si mesma quanto a ele. Ethan olhou para cima com um sorriso gentil, limpando as mãos em um pano. "Tem certeza? Essas plantas podem ser um pouco exigentes." Ela riu e se agachou ao lado dele. O solo estava frio e úmido entre seus dedos. Ela o ajudou a arrancar ervas daninhas e revirar a terra com cuidado, enquanto o cheiro de hortelã e manjericão se espalhava pelo ar. Não havia instruções nem pressa, apenas os dois trabalhando em ritmo. Em determinado momento, ela pegou uma pá e estremeceu quando um espinho perfurou seu dedo, deixando um pequeno corte. As mãos de Ethan imediatamente se aproximaram. Ele tirou um pano dobrado do bolso de trás e enrolou o dedo dela com cuidado. "Pronto. Agora você é oficialmente uma agricultora." Clara olhou para ele por um longo momento. Suas mãos eram ásperas, quentes, seguras. "Você vive assim todos os dias?" "Eu vivo", disse ele simplesmente, amarrando o pano com firmeza. "Você vive?" Suas palavras a tocaram mais do que ela deixou transparecer. Mais tarde, depois do almoço, ovos frescos, pão quente, fatias de maçã. Eles caminharam até sua marcenaria, situada sob um pinheiro imponente. Cheirava a cedro e serragem. A luz se espalhava pela bancada, iluminando um cavalo de balanço, pela metade. "Achei que você gostaria de tentar algo diferente", disse Ethan, entregando-lhe um formão. Clara hesitou, olhando para o bloco de madeira à sua frente. "Eu trabalho com diamantes e platina", murmurou ela. "Tudo o que faço vale mais do que este celeiro inteiro", ele riu. "Design é design, mas isso ensina paciência, humildade." Ele mostrou a ela como segurar a ferramenta, como encontrar o veio e segui-lo em vez de forçá-lo. Quando suas mãos se tocaram uma, duas vezes, nenhum dos dois disse uma palavra, mas a conexão permaneceu. Quando o sol começou a se pôr atrás das colinas, Ethan colocou uma pequena folha esculpida na palma da mão dela. Era simples, lisa, com sulcos suaves no centro. "Para o seu caderno de desenho", disse ele. Clara olhou para o pequeno pedaço de madeira. Sua garganta apertou. "Eu apenas funciono", disse ela. "Acordo, atuo, vendo uma imagem.
esqueci o que significa apenas ser. Ethan não tentou consertar isso. Ele apenas segurou o olhar dela e disse: "Você não foi feita para apenas funcionar. Você foi feita para brilhar." Ela apertou a folha de madeira contra o peito. Pela primeira vez em anos, alguém enxergou através das camadas que ela construíra ao seu redor. Não a marca, não a perfeição curada, apenas Clara. Naquela noite, enquanto o vento sussurrava entre as árvores e o fogo brilhava suavemente na lareira, Clara se enrolou debaixo de uma colcha com a folha esculpida ainda na mão. Ela ainda não estava completa, mas sentia algo real se movendo dentro dela, e quando o sono chegou, foi profundo e sem sonhos. A terceira manhã chegou envolta em neblina. Um zumbido baixo ecoou pelo prado silencioso quando um helicóptero de resgate preto desceu na clareira atrás da casa de madeira de Ethan. As hélices giratórias agitaram o ar com aroma de pinheiro e sacudiram o telhado de zinco. Lá dentro, Clara fechou a mala com as mãos trêmulas. O calor da cabana ainda permanecia em sua pele, grudado como a fumaça da lareira. Seus olhos percorreram o quarto uma última vez, absorvendo cada centímetro: a mesa desgastada, a cadeira de balanço perto da lareira, a pilha de brinquedos de madeira entalhada no canto. Ela enfiou a mão no bolso do casaco, depois na cômoda, depois na bancada do banheiro. Seus dedos tremiam. "Meu colar", ela sussurrou. O pânico tomou conta de sua voz. Ela caiu de joelhos, procurando no chão debaixo da cama, no espaço atrás da mesinha de cabeceira. "Estava aqui, eu o tinha quando cheguei." Da porta aberta, o piloto do resgate olhou para o relógio. "Precisamos ir, Sra. Westwood. O tempo está mudando rapidamente. Em mais uma hora pode não ser seguro decolar." Clara olhou para cima com os olhos arregalados. "É um pingente de margarida. Minha mãe me deu antes de morrer. É tudo o que tenho dela." O piloto hesitou. "Não temos tempo para uma busca completa." "Sinto muito." Ethan entrou com uma leve expressão de preocupação no rosto. "Eu vou encontrar", disse ele gentilmente. "Se estiver aqui, eu vou encontrar e enviar." Clara encontrou o olhar dele, sentindo um aperto no peito. "Obrigada", disse ela com a voz embargada, "por tudo." Ela passou por ele com a mala batendo nos degraus e subiu no helicóptero. Quando decolaram, Clara olhou pela janela. Lá embaixo, a cabana ficava cada vez menor, com o telhado parecendo uma caixa de fósforos em uma floresta de gigantes. Ethan ficou imóvel na clareira, uma mão levantada, a outra cerrada ao lado do corpo. Ele não correu atrás dela, não gritou, mas de alguma forma sua quietude dizia tudo. A viagem de volta à cidade passou rapidamente por ela. Arranha-céus engoliam o céu, buzinas soavam, telefones tocavam, seu nome inundava caixas de entrada, projetos atrasados, contratos pendentes, clientes VIP esperando. Ela entrou em seu estúdio no centro da cidade, ladeado por vidro e cromo, mas as paredes agora a pressionavam. O silêncio da floresta ecoava mais alto do que toda a conversa agitada. Tudo se movia rápido, rápido demais. Ela respondeu e-mails, revisou esboços, aprovou amostras, mas todas as tarefas pareciam vazias. Ela se viu olhando para um bloco de prata por 20 minutos, incapaz de imaginá-lo como algo mais. Naquela noite, ela deitou em sua cobertura no alto do prédio. A cama era grande demais, o silêncio era intenso demais. Sua mão instintivamente procurou o colar em sua clavícula e encontrou apenas pele nua. 2 manhãs depois, sua assistente lhe entregou um pacote sem remetente. Era pequeno, com aroma de pinho e amarrado com um pedaço de barbante trançado à mão. Clara o levou para seu escritório com as mãos tremendo levemente. Dentro havia uma caixa de madeira esculpida com folhas intricadas e uma única palavra gravada na tampa: Mara. Ela prendeu a respiração. Seus dedos pairaram sobre a trava antes de levantá-la. Dentro, envolto em linho macio, estava o pingente de margarida de sua mãe, brilhando inteiro, intocado. Ela cobriu a boca, lágrimas escorrendo livremente, mas não era apenas o retorno do colar. Era a caixa em si, os detalhes da escultura, o calor da madeira, o tempo e o cuidado que foram necessários para moldar algo tão simples e tão significativo. Clara sussurrou entre lágrimas: "Ele me viu, mesmo quando eu me esqueci de mim mesma." Ela pressionou a caixa contra o peito, fechando os olhos,
e pela primeira vez desde que saiu da cabana, tomou uma decisão que não envolvia as expectativas de ninguém. Ela voltaria. 2 semanas depois, Clara Westwood saiu de uma reunião altamente lucrativa no meio de um debate acalorado sobre a linha de joias da primavera, ignorando as expressões atônitas de sua equipe executiva. Ela saiu sem seus sapatos de salto alto, sem sua maquiadora, sem sua assistente, apenas com as chaves em uma mão e uma caixa de madeira na outra. O sol se punha atrás do horizonte de sua cobertura enquanto ela dirigia para o leste, com as montanhas surgindo lentamente à distância. Seu Range Rover subia a estrada sinuosa que ela agora lembrava com uma dor vívida, os pneus rangendo no cascalho enquanto as últimas barras de sinal desapareciam da tela do seu celular. Ela acolheu o silêncio. Ela vestia um suéter macio de cor creme, jeans e botas de caminhada. Seu cabelo dourado estava preso em um coque solto e seus olhos, cansados, mas brilhantes, olhavam para frente. A caixa de madeira repousava no banco do passageiro com a tampa ligeiramente entreaberta, revelando o pingente de margarida aninhado dentro dela. Quando a cabana apareceu à vista, meio escondida entre os pinheiros, seu coração começou a bater forte. A luz da varanda brilhava fracamente no crepúsculo. Fumaça saía da chaminé. Ela saiu do carro, suas botas tocando a mesma terra que ela havia pisado descalça dias atrás. O ar cheirava a pinheiro e promessa. Ethan estava lá, parado ao lado de uma pilha de lenha cortada com um machado ao seu lado. Ele a viu e ficou parado por um segundo. Então sorriu, sem surpresa, sem choque, apenas silenciosamente, profundamente feliz. Acho que... Clara começou com a voz quase falhando. Deixei algo para trás. Ethan assentiu, caminhando lentamente em direção a ela. Eu sabia que você voltaria. Não houve abraço dramático nem música emocionante. Apenas duas pessoas de pé, próximas, os olhos falando onde as palavras eram desnecessárias. Ele a conduziu para dentro. A casa cheirava exatamente como ela se lembrava. Fumaça de lenha, pinheiro envelhecido e um leve aroma de maçãs. Nada havia mudado, exceto a maneira como ela via agora. Este não era um lugar inconveniente. Era um refúgio. Eles se sentaram perto da lareira. Nenhum dos dois falou muito. O crepitar do fogo enchia o espaço com calor. Depois de um tempo, Ethan levantou-se e desapareceu na sala dos fundos. Quando voltou, trazia um pequeno buquê em sua mão calejada. Margaridas silvestres, lavanda e alecrim. Clara suspirou baixinho. Eu as colhi do jardim que você ajudou a plantar, disse Ethan, estendendo-lhe o buquê. Veja bem, plantamos algo com cuidado. Um dia, isso floresce. Clara pegou o buquê lentamente, pressionando-o contra o rosto, inalando o aroma suave e selvagem. Você o manteve vivo. Você também. Eles se sentaram novamente e a mão dela alcançou a dele, os dedos roçando a palma da mão dele antes de se curvarem em torno dela. Obrigada, ela sussurrou, com os olhos brilhando. Obrigada por me ver, não minha marca, não minha imagem, apenas eu. Ethan olhou para ela, seus olhos calorosos e firmes. Sempre. O fogo crepitava suavemente. Lá fora, o vento agitava as árvores. Aqui dentro, nada precisava ser consertado, nada precisava ser construído. O que existia era real. Naquela noite, Clara deitou-se sob o edredom grosso no quarto, com as janelas abertas para as estrelas. A brisa fresca da montanha entrava, trazendo o cheiro de pinheiro. Ela segurou a caixa de madeira contra o peito com o colar de sua mãe guardado em segurança dentro dela. Ela dormiu profundamente pela primeira vez em meses, sem sonhos, sem reuniões, sem expectativas, apenas paz. Clara recusou todos os pedidos de entrevista que inundaram sua caixa de entrada. Programas matinais, revistas de moda, artigos sobre estilo de vida, todos oferecendo acordos exclusivos para ouvir sua história sobre o acidente e o homem misterioso que salvou sua vida. Ela recusou todos. Em vez disso, redigiu um breve e-mail para a diretoria de sua empresa. Vou tirar uma licença sabática de 3 meses. Por favor, redirecionem todas as consultas criativas para Jenna. Estarei offline. E assim ela ficou. Não foi fácil no começo. Clara Westwood
outrora conhecida por seus designs impecáveis e dias estruturados, agora acordava com o canto dos galos em vez do alarme da cidade. O ar cheirava a fumaça de lenha e terra úmida, o chão rangia a cada passo que ela dava. As manhãs eram frias, as noites ainda mais, mas algo em seu coração começou a derreter. Ela e Ethan entraram em um ritmo lento, mas decidido. Clara aprendeu a assar pão, não com uma receita, mas com o toque e o instinto. Ela cortava legumes com dedos desajeitados que aos poucos foram ganhando confiança. Ela plantou ervas no quintal e sorriu quando viu o primeiro broto verde surgir do solo. Ela acendia lamparinas em vez de ligar interruptores. Começou a andar descalça na varanda de madeira fria só porque era gostoso. Ethan, paciente e sem pressa, ensinou-lhe a usar ferramentas de marcenaria, não como um mestre, mas como um amigo. Clara esculpiu sua primeira peça, uma raposa pequena e irregular com orelhas tortas. Ethan aplaudiu mesmo assim. Ela riu tanto que chorou. Uma noite, após o jantar, enquanto estavam sentados perto da lareira, bebendo cidra quente, Clara mencionou algo de forma casual. Eu costumava esboçar designs de brinquedos, pequenas figuras de madeira. Nunca fiz nada com elas, eram apenas para mim. Ethan olhou para cima. Por que não dar vida a elas? O que você quer dizer? Poderíamos fazê-las para crianças. Algumas aqui nunca tiveram um brinquedo de verdade. Foi assim que a Open Pine nasceu. Em poucas semanas, o celeiro ao lado da casa de Ethan foi transformado em uma oficina. Eles lixaram bancos, arrumaram ferramentas, montaram prateleiras. Clara pintou as janelas de branco. Ethan esculpiu uma placa de madeira e a pregou acima da porta. Nela estava escrito: "Onde as coisas reais começam." As crianças da comunidade local começaram a aparecer nos fins de semana. Algumas ficavam tímidas no início, inseguras diante daquela mulher elegante com cabelos dourados e mãos delicadas. Mas Clara ajoelhou-se ao lado deles, guiou seus dedos com mansidão e lentamente eles confiaram nela. Juntos eles fizeram spinning tops, figuras de animais, carros pequenos. Clara desenhou, Ethan ajudou a construir. As crianças riram e chamaram de oficina de madeira mágica. À noite, quando o mundo estava quieto, Ethan sentava ao lado de Clara na varanda, entalhando silenciosamente. Ela iria esboçar a luz da lanterna, descalça e contente. Certa noite, quando uma brisa de verão rugiu os pinheiros, Clara virou-se para Ethan e perguntou: "Você sente esse cheiro?" Ele fez uma pausa, levantando a cabeça para o vento. Então, ele sorriu. "Só você." Ela ruborizou, colocando a cabeça no ombro dele. Semanas se passaram. As estrelas acima pareciam mais brilhantes do que nunca. Em seguida, numa noite quente de julho, com lanternas balançando suavemente no vento e o cheiro de alecrim no ar, Ethan saiu para a varanda com algo atrás das costas. Clara estava sentada em sua cadeira habitual, tomando chá, com o cabelo amarrado. Ela olhou para cima e inclinou a cabeça. "O que você está escondendo?" Ethan sorriu, aproximando-se. Ele se ajoelhou, de trás das costas, trouxe uma pequena caixa de madeira, não ornamentada, não polida, apenas pinho honesto, entalhado com cuidado. Ele a abriu. Dentro havia um anel, de prata simples, com uma pequena margarida esculpida na faixa. A mesma margarida que sua mãe costumava desenhar, a mesma flor no colar que Ethan havia devolvido. Clara suspirou com as mãos voando para a boca. Ethan olhou nos olhos dela. "Você será minha madeira?" Ele perguntou, voz baixa, quente, e tremia apenas um pouco. Clara soltou uma risada trêmula, através de lágrimas. "Essa é a coisa mais estranha e perfeita que alguém já me disse." E então, através das lágrimas, ela sussurrou: "Sim." O vento levava suas risadas para as árvores. Um ano mais tarde, Clara estava no coração de uma clareira ensolarada, usando um avental manchado e segurando uma ferramenta de escultura em uma mão. Ao redor dela, meia dúzia de crianças inclinadas sobre tábuas de madeira, tentando gravar suas iniciais no grão macio. Ela os guiou pacientemente, seu riso ecoando como o som do vento, enquanto limpava a serragem da bochecha de uma garota.
Ethan estava por perto, equilibrado em uma escada, ajustando o pequeno telhado de lona que cobria um cantinho de leitura improvisado, cheio de livros de segunda mão e travesseiros coloridos. A velha cabana, uma vez tranquila e desgastada pelo tempo, agora prosperou. Um jardim de flores silvestres abraçou sua base, um balanço de madeira balançava sob os pinheiros, uma área de jogo feita de troncos e cordas ecoada com o riso das crianças. Um garotinho de cabelos castanhos puxou o avental de Clara. "Quem é o homem com a barba?" ele perguntou apontando para Ethan. Clara olhou para cima, um sorriso suave puxando seus lábios. "É o Ethan", disse gentilmente, "o homem que me viu quando eu não podia ver a mim mesma." Mais tarde naquela semana, numa tarde de outono dourado, Clara e Ethan se casaram. Não havia orquestra, lustres de cristal, nem vestidos de grife. Apenas o cheiro de pinheiro, uma clareira na floresta e o suave rugido das folhas secas sob os pés. As crianças lançaram punhados de folhas douradas para o ar, enquanto Clara caminhava pelo corredor natural, descalça em um vestido branco macio. Seu buquê era um grupo de flores silvestres que Ethan tinha reunido naquela manhã: margaridas, lavanda e trevo. Seu cabelo estava solto, preso apenas com um único pino de madeira que Ethan tinha esculpido. Seus convidados eram vizinhos, crianças e alguns amigos próximos que haviam visitado a oficina e nunca pararam de voltar. O pai de Clara, outrora distante, agora estava ao lado dela, seus olhos embaçados. Ele lhe entregou uma pequena caixa de madeira antes da cerimônia. Dentro estava o colar de margaridas que Ethan havia devolvido uma vez. Ela usava com orgulho. Quando chegou a hora de trocar os anéis, Ethan colocou o dedo no bolso e tirou 2 faixas esculpidas no tronco da mesma árvore perto da borda do penhasco onde ele havia a salvo. Quando ele colocou o anel no dedo de Clara, ela olhou para ele, sua voz tremia de emoção. "Por quê?" Ethan sorriu, os olhos se encolhendo nos cantos. "Porque você é a história que eu quero esculpir para sempre." Ela não chorou, ela riu. O tipo de riso que vem de saber que você está exatamente onde você pertence. Naquela noite, depois que os convidados tinham ido embora e as crianças haviam adormecido nas beliches da cabana vizinha, Clara e Ethan sentaram-se na frente de sua casa. Uma brisa suave brincava com seu cabelo enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, transformando o mundo em tons de ouro e âmbar. Clara inclinou a cabeça sobre o ombro dele, sua mão descansando no peito. "Nós somos reais", ela sussurrou. "É tudo o que importa." Ethan acenou, o polegar passando por cima de seus dedos. "Sempre. Nenhum título seria escrito sobre seu casamento. Nenhum tabloide se importaria. Mas em um canto tranquilo das montanhas, 2 pessoas tinham encontrado algo raro. Não luxo, não fama, mas amor. O tipo esculpido lentamente, moldado pela paciência e polido pela verdade. E isso, no final, era tudo. Se esta história mexeu com algo dentro de você, se te lembrou que o amor, na sua forma mais pura, muitas vezes floresce nos cantos mais tranquilos, então nós convidamos você a fazer parte da nossa jornada. No Soul Stirring Stories trazemos histórias que curam, inspiram e nos lembram suavemente do que realmente importa na vida. Histórias de resiliência, graça e o tipo de amor que não precisa de luxo para brilhar. Inscreva-se no nosso canal para nunca perder um momento que pode mudar a forma como você vê o mundo. E lembre-se, às vezes as histórias mais bonitas são aquelas esculpidas lentamente com paciência e coração.